Salve galera, Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood, hoje para fazermos uma análise teológica em cima de uma peça de teatro intitulada Qual é o seu chamado? Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E eu já estou ouvindo aqui de longe já algumas pessoas gritando assim: nossa, mas com tanta maldade que há no mundo, com tanto pecado, com tanta coisa ruim, você vai ficar aqui causando guerra entre irmãos, falando mal ali da obra dos irmãos? E é claro que não é esse meu propósito aqui, né? Eu, na verdade, admiro muito a iniciativa de você tentar trazer verdades bíblicas ali para as telas, para o visual, para um universo mais cinematográfico ou teatral. Acredito que os irmãos foram muito competentes na produção da peça, mas no quesito teológico eles deixaram muito a desejar, e sua mensagem, se for absorvida, vai causar mais mal do que bem à Igreja de Cristo. Por isso, não quero desanimar os irmãos, mas incentivar eles e a mais pessoas para se aventurar nessa empreitada. E espero que com esse vídeo eu possa ajudar pelo menos um pouquinho na educação teológica. Então bora para a análise. Bom, o primeiro erro ali que chama bastante atenção é essa ânsia ali, essa ênfase nesse ganhar almas, né? Claro que o termo ganhar almas não é explicitamente pronunciado, mas é falado bastante desse impactar de almas. E assim, nas escrituras, nós somos, claro, chamados para evangelizar, chamados para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, mas em momento nenhum essa ênfase, essa responsabilidade por ganhar uma alma não é colocada sobre nós. Exatamente pelo fato de que é o Espírito Santo que traz conversão a pecadores. O nosso papel é anunciar esse evangelho. O nosso papel, a nossa responsabilidade é amar a Deus, é servir a Deus, é termos essa humildade, é buscarmos ali o avanço do reino. Mas não é nossa responsabilidade impactar ou transformar almas, porque isso não depende de nós. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Então não tem como nós sermos cobrados por uma coisa que nós simplesmente não temos poder. E aí aqui já emendo com o próximo ponto de que essa ênfase ali nos números estratosféricos que são mencionados durante a peça, né? Então, sabe, quer dizer que Deus ele só vai ficar feliz, ele só vai ficar contente ali talvez com milhões, com milhares, com bilhões? Onde está aquele Deus que disse para Abraão que deixaria de destruir uma cidade inteira se ali tivesse menos de 1/10 de pessoas ali presentes, menos de 1/10 de justos ali presente? Onde está aquele pastor que deixa 99 ovelhas para trás e vai buscar aquela única ovelha perdida? Onde está aquela verdade bíblica de que há festa no céu com a salvação de um único pecador? Então essa ênfase ali em números estratosféricos gigantescos, ela simplesmente não tem base nas escrituras e ela traz uma expectativa bem ruim e negativa para a Igreja de Cristo. É claro que de nossa parte, do nosso coração, nós queremos ver muitas pessoas se convertendo e entregando suas vidas a Cristo, com certeza, mas ainda assim não adianta criarmos essa expectativa, e de novo, não é uma coisa que depende de nós. Se Deus fizer isso por meio da gente,
louvado seja Ele, mas ao mesmo tempo não é uma expectativa que a gente tem que criar, e eu tenho certeza que se eu ganhar ali ganhar entre aspas, né, se Deus, por meio de mim, alcançar uma pessoa, ou meia dúzia de pessoas, ou 1/10 de pessoas, ali, de novo, haverá festa no céu pela conversão de um único pecador. E aí tem uma outra coisa bastante problemática ali na peça, de que é essa espécie de uma bronca por um chamado oculto. Então a gente vai ver na peça todas essas pessoas meio que levando uma bronca de Deus porque não cumpriram o chamado delas, mas o que mais intriga na peça é de que todas elas estranharam, né, o que Deus ali pronunciou, Deus na peça pronunciou para elas. Então, era para você ter sido um missionário, era para você ter sido um líder dos jovens. E todos eles ali estranharam ali o que Deus pronunciou para elas ali, como se, de novo, Deus ele tinha um chamado para essas pessoas, Deus tinha uma expectativa para com essas pessoas, mas essas pessoas não tinham acesso a esse chamado de Deus, a esse propósito de Deus para a vida delas, né? E elas ainda tomam bronca por causa disso. Então quer dizer que nós podemos ter uma demonstração de Deus por não cumprirmos um chamado que nós não sabíamos. Então nós vamos ser repreendidos porque nós não fizemos aquilo que nós não sabíamos. Já pensou que terrível é isso? É claro, eu sei que o propósito da peça, né, é incentivar ali as pessoas a buscarem a Deus, a cumprirem os seus chamados, né, isso até falado ali mais de uma vez na peça, de que essas pessoas não buscavam a Deus, mas ainda assim, a mensagem que a peça passa é outra. A mensagem que a peça passa é que nós podemos ser repreendidos por não cumprirmos um chamado que nós não sabíamos. E aqui já tem um outro problema, que é uma espécie de um elitismo gospel, é uma espécie de uma heresia antigamente que ficou conhecida como gnosticismo. O que é isso? É a ideia de que existe um conhecimento oculto ali, que poucos crentes têm acesso a esse conhecimento. Então, para a gente alcançar esse conhecimento oculto, a gente tem que cumprir uma série de rituais ali, atos sacros, né? Então, talvez eu só alcance esse chamado se eu orar muito, se eu ler muito a Bíblia e coisa do gênero. Então, é um conhecimento ali oculto, é um conhecimento que nem todos têm acesso. E ainda assim, lá no final, a gente vai ser cobrado e responsabilizado porque nós não cumprimos esse chamado que, de novo, nós não sabíamos. O conteúdo estava oculto, era nossa responsabilidade buscar esse conteúdo oculto, e se a gente não alcançar esse conteúdo oculto, nós vamos tomar bronca por isso. Irmãos, o negócio chega a ser até meio cômico, em que um dos personagens ali era um pastor, e ele toma bronca porque Deus, na verdade, queria que ele fosse médico. Gente, um pastor, então para pensar, um pastor é aquele que está na frente da igreja, é aquele que, de certa forma, ele vai estar mais ativamente ali, agindo no meio dos irmãos ali, trabalhando para o reino de Deus, ele servindo outros irmãos. Ele vai estar ali na frente, ali, servindo outras pessoas, e ainda assim ele toma bronca porque, por mais que ele estivesse trabalhando ali pelo avanço do reino, ainda assim Deus não queria que ele fosse pastor, Deus queria que ele fosse médico, porque como médico ele alcançaria mais vidas. Irmãos, isso é assustador. E aí a gente para pensar aqui também em diversos outros problemas, como por exemplo, então quer dizer que Deus ele pode ter um propósito que não é cumprido, que não é concretizado. Então quer dizer que Deus ele tinha uma vontade para conosco, mas essa vontade ela não é cumprida porque a gente não buscou Deus o suficiente. E aí há um outro problema aqui também, então, porque quer dizer que, então, quando nós chegarmos na eternidade, Deus ele pode estar triste e frustrado porque não vivemos segundo o propósito que ele tinha para conosco. Lembrando que não tínhamos como saber desse propósito. Mas, irmãos, parem para pensar, isso ao mesmo tempo que causa um pouco de tristeza, né? Causa até um pouco de pena de Deus, assim, saber que ele vai estar um pouco desapontado lá, de que não cumpriu todos os propósitos dele. Mas, por outro lado, isso causa um pouco de medo e arrepio, né? Na espinha, assim.
Porque para pensar, nós fomos salvos em Cristo Jesus, mas quer dizer então que Cristo ele não concretizou tudo o que precisava para com nossas vidas? Então quer dizer que Cristo ele conquista a nossa salvação, mas ainda assim nós precisamos realizar certas coisas, mesmo depois de termos sido alcançados pela graça que é em Cristo Jesus, nós precisamos realizar certas coisas para que Deus seja feliz de fato em nós. Então quer dizer que a salvação em Cristo Jesus não é o suficiente para Deus olhar para nós como Ele olhou para Cristo e Ele dizer, nós agora unidos com Cristo, Deus não pode olhar para nós e dizer, este é o meu Filho amado em quem eu me agrado? Quer dizer que eu tenho uma série de requisitos para cumprir para Deus ficar alegre comigo, senão quando eu chegar na eternidade Ele vai estar lá desapontado com a gente? Já pensou o quão assustador é isso? Então a felicidade plena de Deus, ela depende de nós cumprirmos integralmente com tudo aquilo que Deus propôs para nós vivermos. Então quer dizer que nós temos, de certa forma, que conquistar o favor, a graça aos olhos de Deus? E aí, de novo, então quer dizer que a obra de Cristo é insuficiente, né? Ela só serve ali para o começo da vida cristã, mas ainda assim nós temos que realizar uma série de outras coisas. E talvez ali assistindo a peça você note a semelhança com o texto de Mateus 25 que eu deixei na tela ali no começo do vídeo. O ponto ali que em Mateus 25 há uma diferença de naturezas. O texto ali fala de ovelhas e de bodes. E a repreensão de Deus, a repreensão de Cristo para com essa divisão é daqueles que são salvos e daqueles que não são. A gente não vê a ovelha tomando bronca do bom pastor. E aí aqui então a série ela pode estar sugerindo duas coisas. Ou ela pode estar sugerindo que aquelas pessoas, nenhuma delas eram salvas de fato, ou então a série está sugerindo de novo que mesmo salvos em Cristo Jesus, ainda assim há penalidades, há broncas que a gente pode receber de Deus porque a gente não cumpriu os requisitos que deveríamos ter cumprido. Então Cristo não alcançou todas as coisas que nós precisávamos para ser aceitos de fato aos olhos de Deus. Então a doutrina da justificação que diz que nós somos declarados justos em Cristo Jesus diante de Deus, ela não é plena, ela não é completa, porque Deus ele não está contente, ele não está satisfeito conosco com a forma que a gente vive. E aqui, é claro, eu não quero me iludir, né? Eu não estou querendo criar aqui a ilusão de que a gente não erra, de que a gente não peca, de que a gente é perfeito. Não é esse o ponto, mas o que eu quero ressaltar aqui é de que a gente não pode viver nessa criação com medo de uma punição futura de Deus lá na frente, porque a gente não viveu de uma maneira que a gente não sabia que deveria ter vivido. Mesmo tendo sido salvos em Cristo Jesus, ainda assim a gente vive com medo de lá na frente recebermos uma punição de Deus. Irmãos, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nele nós recebemos tudo o que nós precisamos. E hoje a gente vive em obediência a Deus porque nós recebemos uma nova natureza, porque nós já fomos mortos para o pecado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, porque a gente vive hoje em alegria e gozo e regozijo em Cristo Jesus. A gente vive em obediência ao Evangelho, a gente proclama o Evangelho porque é a boa nova que nos alcançou, porque é o pão da vida, o pão vivo que nos alimentou e saciou a nossa fome, porque é aquilo que nos dá prazer e é por isso que a gente proclama o Evangelho, e é por isso que a gente vive em obediência a Deus, em gratidão e alegria diante dele em Cristo Jesus, e não com medo de receber uma punição futura. Paulo vai falar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se a gente pensar da forma que é sugerido aqui, a gente vive ainda com medo. Mesmo salvos em Cristo Jesus, a gente vive sempre com medo dessa repreensão futura. E eu quero encerrar aqui, então, com o exemplo da pessoa de Pedro. O apóstolo Pedro é alguém que deixou bastante a desejar, né? É alguém que mesmo andando ali perto de Jesus, dava sempre bancada atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. É alguém que quando Jesus anunciou ali a necessidade da sua morte, da sua entrega ali aos judeus e aos romanos, Pedro chamou Jesus de canto e entregou uma mensagem satânica, né? Ele repreendeu Jesus, falou, não, você não vai morrer não. E Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Pedro é aquele que quando o exército chegou, ele correu com o rabo entre as pernas e abandonou a Cristo. Mas em vista de todas essas mancadas que Pedro deu, o que foi que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas.
Quando a gente olha para o ministério de Pedro, parece até que Satanás tinha um interesse diferenciado para com Pedro, né? E será que Pedro ali venceu Satanás então porque ele buscou muito a Deus, porque ele realizou determinadas coisas? O que o texto diz? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, o que a gente vê aqui? Que o propósito de Deus para com a vida de Pedro é cumprido, é concretizado. Ainda que Satanás e Pedro estivessem atrapalhando sempre ali os propósitos de Deus, nenhum dos dois foram capazes de impedir que os planos de Deus se concretizassem de fato. O texto de Atos 2 diz: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, é Deus quem dá crescimento à igreja. Não somos nós, não é por meio das nossas técnicas, das nossas habilidades, é Deus que dá o crescimento. E aqui, é claro, eu não quero desestimular os irmãos a evangelizarem, a buscarem os seus chamados, a buscarem cumprir os seus chamados, né? Eu sei que a peça, ela tinha esse propósito de incentivar os irmãos a fazerem essas coisas, mas eu só quero ressaltar aqui o privilégio que é servir ao Senhor, que nós não precisamos fazer isso movidos pelo medo, mas movidos em gozo e paz no Evangelho, gozo, paz e alegria no Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero finalizar aqui, então, com o último texto. Que diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.